Bom dia, turma do quinto ano. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos iniciar nossa aula de português com a professora Elisângela. Pois bem, na nossa aula de hoje, nós iremos fazer a correção da atividade complementar da aula anterior, que foi no livro 2, páginas 64 e 65. Iremos também estudar hoje pronomes demonstrativos, também no livro 2, das páginas 66 a 68. E nossa atividade complementar da aula de hoje será também no livro 2, páginas 68 a 70. Ou seja, organiza aí o material, tá? Para que a gente possa iniciar. Pois bem, todo mundo já se organizou, né? Eu espero que sim. Vamos lá. Na nossa atividade complementar da aula anterior, na página 64, vocês iriam observar o cartoon, ler o texto com bastante atenção para responder o mão na massa. Eu espero que todos tenham respondido, ok? Vamos lá. E o cartoon diz o seguinte: obesidade infantil preocupa. Esse é o título do cartoon. E aí, vamos jogar videogame? Não posso, estou de castigo. Tirei 10 em matemática, 10 em português, mas fui reprovado no exame de colesterol. Que pena, hein? Pois bem, este é um tema bastante preocupante, não é? A obesidade infantil. Nós sabemos que hoje existem muitas crianças com problemas de saúde e isso não é bom. E esse cartoon está mostrando justamente o problema aí de uma pessoa, não é? De uma criança que está de castigo porque foi reprovado no exame de colesterol. Então ficou de castigo. Trata-se daí, o cartoon trata-se de um tema muito relevante nos nossos dias de hoje. Nós devemos nos preocupar bastante com a nossa alimentação, para que a gente possa ter uma boa saúde. Então, vamos lá. Na nossa atividade, na questão da letra A pergunta é: qual é o tema do cartoon? Pois bem, como nós acabamos de falar, o cartoon fala sobre o quê? Obesidade infantil. Essa é a resposta correta. Quais outros assuntos são usados para abordar o tema central? No cartoon, foi utilizado mais 2 temas que foram abordados. Dentro desses temas, foi abordado o tema central, que é a obesidade infantil. Quais foram os outros mais 2 assuntos abordados? Vamos voltar aqui no cartoon. Olha só, foi falado do jogo de videogame e foi falado também das notas escolares, quando ele diz que tirou 10 em matemática e 10 em português. Então, além da obesidade infantil, o cartoon fala também sobre o quê? Jogo de videogame e notas escolares. Espero que todos vocês tenham acertado. Na questão 3 diz: em sua opinião, quais são os fatores que levam à obesidade infantil? Como ela pode ser evitada? Conversa aí. Eu acho que vocês devem ter conversado, não é? Com a mamãe ou com o papai ou com alguém aí da sua família sobre esse assunto. Então, pode expor aí sua opinião de forma escrita, tá? Em um outro momento, nós iremos socializar e conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, pois é muito importante. Cuidar da saúde é muito importante. Pois bem, a gente viu que o cartoon é um gênero que, com base em ilustrações, para uma situação do cotidiano ou de uma sociedade. Neste caso aí, ele está expondo uma situação, não é? Do cotidiano das crianças hoje em dia e também um tema relevante em toda a sociedade. É bastante usado no campo jornalístico e pode conter texto escrito, imagem ou apenas apresentar imagem. Isto aí é o gênero cartoon. Também como atividade complementar ficou Vamos Produzir, onde vocês agora é a hora de vocês produzirem um cartoon, tá? Para isso vocês iam utilizar aí
a página 65 para fazer o rascunho e depois iria fazer o seu trabalho final na página 13 do material de apoio. Vocês iriam escolher um dos 4 temas aqui, ó, sugeridos, e iam criar um cartoon sobre esse assunto. Eu também espero que todos tenham realizado e em outro momento nós socializaremos essa questão, tá? Do vamos produzir. E continuando a nossa aula hoje, na página 68, tá? Nós temos aqui os pronomes, página 66, que vai da 66 até a 68. São os pronomes demonstrativos. Pelo próprio nome, já deu para perceber o que é o pronome demonstrativo. Ele serve para demonstrar alguma coisa. Nós vimos que pronomes são palavras usadas para substituir o nome, não é? Isso aí são pronomes pessoais. Nós vimos também que existem os pronomes de tratamento e existem também os pronomes demonstrativos, que servem para situar um determinado objeto em relação a lugar e espaço. Então, leia com atenção a tirinha a seguir. Observa, tá? O que diz a tirinha para que a gente possa compreender um pouco mais sobre o que é pronome demonstrativo. Que impressionante! Este menino sabe fazer o personagem com sombras certinho. Olha só, ele aqui, ó. Vocês estão vendo que tem 2 crianças aqui, utilizando um retroprojetor aqui e, ó, fazendo aqui, não é, o personagem com sombras e a criança aqui muito admirada observando o trabalho deles, não é? Esse menino é mesmo um gênio, consegue deixar o desenho perfeito. Pois bem, 2 crianças admirando o trabalho aqui, ó, do menino, que está utilizando o retroprojetor para mostrar aqui, ó, a sombra, tá vendo aqui, de um menino. Pois é, então aqui tem 2 crianças observando o trabalho de um colega, tá? E aí, de acordo com a tirinha, a pergunta é: os 2 personagens apresentam a mesma opinião sobre o desenho da parede? Pensa aí um pouquinho e responde. Os 2 personagens apresentam a mesma opinião sobre o desenho da parede? Será que os 2 personagens aqui, eles têm a mesma opinião sobre o desenho que está sendo projetado aqui na parede? Já responderam? Então, vamos fazer a nossa correção. Pois é, sim! Os 2 concordam que a ilustração do retroprojetor é genial. Ou seja, os 2 personagens apresentam a mesma opinião. Segunda questão. Você percebeu que no primeiro quadrinho foi usada a palavra este, enquanto no segundo quadrinho se usou a palavra esse? Elas têm o mesmo significado porque são escritos de formas diferentes. Vamos voltar aqui para a nossa tirinha, tá? No primeiro quadrinho, ó, o personagem disse, ó, este menino sabe fazer o personagem com sombras direitinho. No segundo quadrinho, ó, o personagem disse, esse menino é mesmo um gênio. Então, veja que o menino que está mais distante, ele usou a palavra este, porque ele estava mais distante do menino que estava projetando a imagem. Já o segundo personagem, ó, ele usou a palavra esse, pois ele está perto do menino que está projetando a imagem. Então, a pergunta é, olha só, essas 2 palavras têm o mesmo significado? Não. São escritos de formas diferentes? Sim. Então, vamos responder. Por que elas têm o mesmo significado? Por que são escritos de formas diferentes? Pois bem, o termo este foi usado para indicar a proximidade da pessoa que fala. Ele estava próximo. Já o termo esse foi usado para indicar a proximidade da pessoa que ouve.
esse menino. Perceberam? O primeiro disse este, pois ele estava, ó, próximo da pessoa, ó, indica a proximidade da pessoa que fala. Ele estava falando. Já quando ele disse o termo esse, foi indicado para indicar a proximidade da pessoa que ouve. Então, quem era que estava ouvindo aqui? Quem era que estava ouvindo? Ó, era o menino que estava projetando a imagem. Então, para isso, usou no primeiro quadrinho um este e no segundo quadrinho esse, certo? Então, na página 67, nós vamos ver um pouquinho mais sobre os pronomes demonstrativos. Olha o que diz. Este, esse, aquele são pronomes demonstrativos, palavras que indicam o lugar em que algo se encontra, ou seja, sua posição em relação à pessoa do discurso. Dessa forma, se está próximo à pessoa que está falando. Olha quem está falando aqui, a menina está falando com essa sobre esse menino. Então, olha o que ela diz. Este é meu primo. Este é meu primo, tá? Se está próximo à pessoa que está ouvindo, se usa o pronome esse ou essa. Olha o que ele diz aqui. Essa é sua vizinha? Ele está próximo da pessoa que está ouvindo. Então, ele usou o pronome essa. E ele está perguntando sobre essa pessoa aqui, ó. Por isso que ele diz, essa é sua vizinha? Se está distante de quem fala e de quem ouve, qual pronomes nós devemos utilizar? Aquele ou aquela. Olha o que esse menino aqui está falando com esse aqui sobre essa menina. Olha o que ele diz. Aquela menina é da minha turma. Então, ele está falando, ó, com esse aqui sobre essa menina. Então, está distante de quem fala e de quem ouve. Por isso que ele disse, aquela menina é da minha turma. Veja que eles dois estão conversando, ó, dessa menina aqui que está distante dos dois. Então, a mesma ideia se aplica para outros pronomes demonstrativos. Vamos ver quais são os mais usados, tá? E em que ocasiões nós devemos usar cada um deles. Quais são os pronomes demonstrativos usados para indicar de quem está próximo de quem fala? Próximo de quem fala, ó. Este, esta, estes, estas e isto. Quando eu digo assim, ó, esta régua é minha. Esta régua, ela está perto de mim. Então, próximo de quem está falando. Então, por isso que eu digo esta. Quando eu digo este estojo é meu. Ó, o estojo está perto de mim que estou falando. Então, quando a gente fala de algo que está próximo da gente, a gente usa os pronomes este, esta, estes, estas, se estiver no plural. Este ou esta, se estiver no singular. Ou isto, quando eu falo isto, está perto de mim, ok? Próximo de quem ouve. Quando eu digo assim, esse, essa, no singular, esses ou essas no plural, ou isso. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando eu pergunto assim, esse estojo é seu? Então, o estojo está perto de você, ó, de quem está ouvindo o que eu estou perguntando. Quando eu digo assim, essa cadeira que você está sentada é macia? Então, eu estou falando, ó, com uma outra pessoa. Então, próximo de quem está ouvindo. Eu estou próximo de alguém, conversando com alguém, com a segunda pessoa. Para isso, ó, próximo de quem ouve, a gente usa os pronomes esse, essa, no singular, esses ou essas no plural, ou o pronome isso. Distante dos dois. Se o objeto estiver distante de mim, de quem está falando, e também distante de quem está ouvindo. Quais pronomes nós devemos usar? Aquele,
aquela ou aquilo, se for no singular, aqueles ou aquelas, se for no plural, tá? Então, vamos recapitular. Os pronomes demonstrativos, eles são usados em 3 ocasiões diferentes, tá? Tem aqueles que é usado próximo de quem fala, que é a pessoa que está falando, próximo de quem ouve, que é referindo a pessoa com quem a gente está falando, e distante dos dois, distante de quem fala ou distante também da pessoa que está ouvindo, tá? São as três situações onde nós usamos os pronomes demonstrativos. Então, aqui nós temos, para fazer referência a algo que já foi dito ou a um período passado, usamos esse. E as suas variações são esses, essa, essas ou isso. Olha os exemplos. Esse jogo de que ele falei só está disponível online. Essa semana não joguei videogame. Então, quando eu me refiro a um período passado, eu utilizo o pronome esse. Esse, quando eu me refiro a algo que esteja no masculino, e essa, se a palavra que eu me referi estiver no feminino. Ó, esse jogo, masculino. Essa semana, feminino. Para citar coisas que ainda não foram ditas, ou para se referir a um período presente ou futuro, usamos este, e suas variações são estes, esta, estas ou isto. Olha os exemplos. Isto é o que eu preciso para montar o jogo. Papel, caneta, tesoura e cola. Nesta semana, teremos aula de xadrez. Pois bem, quando é que eu uso o pronome este? Para me referir a um período presente ou futuro. Quando eu estou falando de algo que está acontecendo nesse momento ou algo que ainda vai acontecer. Ó, isto é o que eu preciso para montar o jogo. Presente. Nesta semana teremos aula de xadrez. No futuro, tá? Ele está no futuro. Então, aqui são os pronomes demonstrativos. Eu vou pedir para que vocês, tá certo, em casa, realizem o RA. É muito interessante, tá, o RA, que é para que vocês possam aprimorar mais os conhecimentos de vocês em relação ao conteúdo que está sendo estudado, tá? Sobre os pronomes demonstrativos. E como atividade complementar, ficará para vocês realizarem o mão na massa, tá certo? Que é das páginas 68, ó. Começa aqui na 68, tá? Que diz o seguinte: observe com atenção o seguinte cartoon. Tem aí um cartoon, observe o que essas duas pessoas estão fazendo, respondam a questão 1 e a questão 2 e 3, de acordo com o cartoon, tá certo? Ó, questão 1. Qual é a crítica feita pelo cartoon? Observa bem a imagem. E questão 2. Os personagens estão jogando damas com pedaços de árvores cortadas. O que isso demonstra? Reflita um pouquinho e responda, tá? Como atividade complementar. Na questão 3, vocês vão completar o texto a seguir com as formas adequadas dos pronomes demonstrativos. Se tiver dúvida, olha lá na tabelinha, tá bom? Do livro da página 66, tá? Sobre os pronomes demonstrativos. Também ficará para vocês realizarem a avaliação do capítulo, tá? Lembrando que essa avaliação é muito importante para que vocês possam anotar as dúvidas de vocês e tirá-las em um outro momento. Ok, galerinha? Então, espero que todo mundo tenha compreendido o conteúdo de hoje, tá? Lembrando que a atividade complementar será o livro 2, da página 68 a 70, tá? Tchau, um cheiro, que Deus continue abençoando e protegendo cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.